Sempre ouvimos dizer que o escuro é apenas a ausência de luz, que os medos que sentimos quando tudo se apaga são apenas projeções da nossa mente, que não existe nada ali, nas sombras, além do que já conhecemos. Mas e se isso não for verdade? E se, em vez de ausência, as sombras forem presenças? Presenças que esperam pacientemente o momento certo para se revelar? Existem coisas que não conseguimos explicar. Não importa quanto tempo passe. A ciência avança, mas certos relatos persistem. Histórias que não são apenas lendas urbanas ou delírios de quem perdeu o senso da realidade. São confissões feitas com olhos marejados, voz trêmula e um arrependimento silencioso. Histórias como a de Vicente, o homem comum Io ou Volker, mas que em uma noite sem vento ouviu o chamado das sombras e decidiu responder. Vicente vivia sozinho desde que a esposa morrera. Trabalhava em casa como editor de áudio e passava os dias imerso em fones de ouvido, ajustando ruídos e silêncios alheios. Era um homem discreto, metódico, pouco afeito a visitas ou mudanças. Não tinha filhos, não tinha cachorro, tinha apenas sua rotina a menos e o silêncio constante que preenchia cada cômodo do apartamento. Mas com o tempo, esse silêncio começou a mudar. No início, era apenas uma sensação, como se ao retirar os fones de ouvido, o ar ao redor estivesse mais denso. Ele dizia que parecia haver um segundo de atraso entre o que via e o que ouvia, como se a realidade estivesse vacilando, aos poucos. Depois vieram os sons. Pequenos estalos no corredor, passos abafados, como se alguém caminhasse sobre o tapete mesmo estando descalço. Mas o pior ainda estava por vir. A voz. Não era uma voz comum. Não era uma voz de homem, de mulher, de criança. Era algo que ressoava direto dentro da mente de Vicente, como um sussurro que atravessava a lógica. Uma palavra apenas repetida, de forma suave mas insistente. Venha. Não importava onde estivesse. A palavra o alcançava. No banho, preparando o jantar, até mesmo enquanto dormia. Era como se as sombras ao redor estivessem se aproximando, se estreitando, até que tudo ao redor parecesse menos real do que aquilo que estava prestes a emergir. Vicente começou a registrar os acontecimentos. Escrevia em um caderno, filmava os corredores, deixava gravadores ligados durante a noite. E foi aí que encontrou algo que o fez estremecer. Ao reproduzir uma das fitas de áudio da madrugada, ouviu o som de algo, arrastando-se, mas o mais perturbador foi o silêncio que vinha depois. Um silêncio diferente do comum. Como se o próprio som tivesse sido drenado do ambiente. Como se o espaço ao redor tivesse sido engolido. A partir desse ponto, ele parou de tentar resistir. Começou a conversar com as sombras. Deixava mensagens em voz alta. Às vezes respondia sim, outras vezes dizia não. Passou a dormir menos, comer menos e a gastar cada vez mais tempo no escuro. Às vezes, acendia as luzes só para apagá-las logo depois, como se aquilo fosse parte de um ritual. Disse que estava tentando compreender, que aquilo era um chamado, uma convocação. Seus vizinhos notaram mudanças. A janela do apartamento de Vicente estava sempre aberta, mesmo nos dias mais frios. Luzes piscavam no meio da noite. Certa vez, um vizinho escutou Vicente rindo sozinho no elevador. Um riso rouco, curto, como se estivesse se despedindo de algo ou alguém. Um dia, ele desapareceu. Deixou o apartamento trancado por dentro, a chave na porta e todas as luzes apagadas. Sobre a mesa, o caderno de anotações. As últimas palavras escritas. Eu entendi. Agora posso ir. Quando as sombras chamam, você precisa estar pronto. Não havia sinais de arrombamento, nenhum rastro de sangue, nenhuma movimentação suspeita, capturada pelas câmeras do prédio. Ele simplesmente sumiu. O caderno, hoje guardado por um parente distante,
contém detalhes que desafiam qualquer explicação racional. Vicente falava de fraturas na realidade, de locais dentro do próprio apartamento onde a temperatura caía drasticamente, mesmo sem corrente de ar. Falava de uma figura que se formava no canto do quarto, uma silhueta sem contorno, mais escura que a própria noite. Falava de um limiar entre os mundos, uma fronteira tênue, onde as sombras ganhavam forma e as leis do nosso mundo já não se aplicavam. O que torna tudo mais estranho é que histórias semelhantes começaram a surgir. Pessoas de outras cidades, até de outros países, relataram sintomas parecidos. A presença de uma voz, a sensação de serem observadas por algo que não estava exatamente presente, mas que parecia sempre à espreita. A repetição da palavra venha. E, em alguns casos, o desaparecimento sem rastros, como se uma força silenciosa estivesse testando os limites do invisível. Você pode estar pensando que tudo isso soa como um roteiro de filme de terror. E talvez seja mesmo, mas há um detalhe curioso. Ao analisar as gravações deixadas por Vicente, foi detectado um padrão de frequência que não deveria existir. Uma espécie de pulso sonoro em baixa vibração, quase imperceptível ao ouvido humano. Algo que parecia responder. Pesquisadores de acústica analisaram os arquivos. E o que descobriram foi desconcertante. O pulso, quase um batimento, variava conforme a emoção expressa na voz de Vicente. Era mais intenso quando ele demonstrava medo, quase cessava quando ele se mostrava calmo, como se aquilo que o observava fosse sensível ao estado emocional dele, como se, ao invés de um eco, fosse um tipo de inteligência. Não estamos aqui para afirmar que o sobrenatural é real, mas há uma linha cada vez mais tênue entre o que consideramos loucura e o que simplesmente ainda não entendemos. A ciência tem limites, a percepção humana também, mas há coisas que operam em outra camada, menos talvez, não espiritual, mas vibrational, dimensões paralelas, entidades interdimensionais, ou apenas aspectos do nosso próprio subconsciente que escapam da razão. O fato é, existem padrões. E os padrões não mentem. Quando as sombras chamam, elas não gritam, não batem a porta, não rasgam o tecido do tempo. Elas se insinuam, se aproximam devagar, usam a solidão, o silêncio, o sono leve, a dúvida. Elas não querem te assustar, elas querem te observar, querem saber se você percebe. Sei voca a seta. Se você está pronto, Vicente acreditava que todos nós seríamos chamados em algum momento da vida. Não por algo maligno, mas por algo que desafia a nossa compreensão. Algo que vive entre a luz e o escuro. Algo que talvez seja parte de nós, ou que sempre esteve aqui, apenas esperando que olhássemos fundo o bastante. O medo é uma bússola, dizia ele em uma das últimas gravações. Ele aponta o caminho certo, mas nos ensina a recuar. Talvez o segredo seja seguir apesar do medo. E então, talvez, as sombras deixem de ser ameaça e se tornem resposta. É claro que você pode ouvir tudo isso e seguir sua vida como sempre. Acender as luzes, ignorar os ruídos à noite, rir da ideia de presenças invisíveis e chamadas silenciosas. Mas e se em algum momento, sozinho em casa, você sentir aquela sensação de que não está realmente sozinho? E se o som mais perturbador não for um grito, mas o silêncio absoluto que se instala antes do chamado? Lembre-se, quando as sombras chamam, elas não batem à sua porta. Elas atravessam as frestas. Elas escorrem pelas rachaduras da parede. Elas se escondem no canto do espelho e esperam. E então, sussurram. Se você já sentiu isso, não está sozinho. Se isso tudo mexeu com você de alguma forma, é porque talvez as sombras já estejam por perto. Elas chamam. A questão é, você vai ouvir? Se você gosta de histórias assim,
onde o terror não vem com monstros explícitos, mas com o peso invisível daquilo que não se pode explicar, se inscreva no canal Ecos do Desconhecido. Aqui, nós exploramos o que vive além da lógica. Toda semana, novas histórias, novas teorias e novos ecos vindos do escuro. Deixe seu comentário se já viveu algo semelhante. E se sentir que está sendo observado agora, não se preocupe, pode ser só sua imaginação. Oh, não!